Fala comigo, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Olha só, nós vamos fazer um formato de vídeo diferente durante essa semana e a próxima. Vou começar uma série de vídeos aqui um pouquinho mais nichado para toda essa galera aí que quer aprender um pouquinho mais sobre como é a vida na Europa, dicas, pontos negativos, pontos positivos, e é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. As 5 verdades mais inconvenientes sobre Portugal. Mas para todos os tugas aí, de repente, que estão assistindo os vídeos, ou para todos os brasileiros aí que acham que brasileiro não pode reclamar ou não pode criticar Portugal, calma, brother, isso daqui é só minha experiência. É baseado no que eu vivi, no que eu passei durante esses 2 anos aí, desde que eu me mudei do Brasil pra cá. Se pra você tudo isso foi diferente, se você tem uma visão diferente, se a sua experiência ela foi melhor do que o que eu vou relatar aqui, meu irmão, fico muito feliz por você. Mas infelizmente não foi o meu caso. Então eu tô aqui pra falar das coisas inconvenientes sobre Portugal, mais uma vez, na minha opinião. Então vamos lá, vamos sem enrolação. Para a primeira verdade mais inconveniente sobre Portugal, na minha opinião, o ponto mais crítico de todos, cara, arrendamento. Brother, quando a gente fala de arrendamento em Portugal, eu vou contextualizar vocês. Nós chegamos do Brasil em meados aí de abril, março, e nós tivemos aí uma estadia paga no Airbnb de 40 dias, basicamente. Eram 10 dias em um hotel e 30 dias em uma casa. E aí, na minha cabeça de imigrante inocente, muito otimista, de quem tinha acabado de chegar no Brasil, esse tempo ele seria mais do que o suficiente para conseguir uma casa, tirar todas as documentações e de repente conseguir um emprego. E talvez eu estivesse sendo otimista demais, né? Pois é, eu sei. Mas o que acontece, brother, é que em Portugal tem pessoas demais para casas de menos, irmãozinho. E aí, quando isso acontece, o preço das casas ele vai lá para casa do cara, tá? Por quê, brother? Porque atrelado a essa parte do arrendamento, existe todo um sentimento aí de culpa atrelado ao imigrante. E eu vou contextualizar vocês. Vamos lá, primeiro para o arrendamento. Para você conseguir um arrendamento, tem 2 formas que eu considero. Na verdade, tem 3 formas. A primeira forma é você ter muita sorte, tá? Então você de repente aí pode sair procurando em bares, em cafés, em academias, ou perguntando de repente a alguma pessoa na rua, ou pode simplesmente cair do céu um arrendamento para você com um preço muito justo, tá? E eu só conheço uma pessoa até agora que teve essa sorte, tá? Todo o restante aí não teve tanta sorte assim. A segunda forma é de você, enfim, olhar os sites, Facebook, Idealista, todas essas plataformas aí que envolvem um arrendamento aqui. E quando você conseguir uma visita, você basicamente precisa implorar, cara, para o dono da casa querer te alugar. Eu sei que pode parecer meio estranho e para algumas pessoas até meio exagero de falar, mas essa é a verdade, brother. Porque em Portugal parece muito que eles te fazem um favor quando eles alugam a casa para você. E eu digo isso porque nós fizemos muitas visitas, e nós oferecemos aí o ano inteiro de aluguel pago, de arrendamento pago, e nenhuma dessas propostas que nós fizemos o pessoal ele aceitou. E a gente tinha como comprovar que dava para pagar, a gente tinha rendimentos ainda do Brasil, então não tinha um motivo plausível, sabe? Não tinha uma justificativa plausível. Só o dono não quis, basicamente isso. E por isso que arrendamento é tão complicado assim. E a terceira forma, e é a forma mais fácil e mais prática, porém a mais cara, é de você contratar um relocation. E eu sei que à primeira vista pode soar estranho, eu também não queria contratar um relocation. Na verdade, eu preciso explicar o que é o relocation, né? Vamos lá. Relocation, ele é um intermediário entre o dono do imóvel e você. Então o relocation ele vai ficar aqui no meio, intermediando aí o contato entre vocês dois. Basicamente é ele quem vai fazer a filtragem e mostrar para o dono do imóvel que você é um bom pretendente para poder ser inquilino. Então o relocation ele vai lá dizer assim, olha só, proprietário do imóvel, essas pessoas aqui elas têm um perfil muito bom, elas não têm cachorro nem gato, elas não têm filhos, elas trabalham, elas têm dinheiro para poder pagar o aluguel e elas vão cumprir com o contrato. E aí o dono do imóvel vai lá e fecha o contrato com esse relocation te intermediando. No final você precisa pagar renda, caução, isso tudo é negociado, mas você também precisa pagar a taxa de serviço do relocation. Geralmente o valor é o mesmo valor do aluguel que você vai pagar. Então, por exemplo, se você conseguir um arrendamento aí de 500 euros, o que é quase um milagre, você vai pagar 500 euros no relocation. Isso aí é em média, tá? Podem ter relocations que cobrem mais, podem ter relocations que cobrem menos. Na verdade, menos eu acho que quase não tem mais. Então é isso. Arrendamento é um ponto muito complicado e atrelado a isso tem todo um sentimento de culpa atrelado ao imigrante, né?
Porque se coloca no lugar dos portugueses, brother. Você tá morando no Brasil e aí você tá acostumado a pagar R$ 300 de aluguel. Só que, de repente, o governo ele abre as portas e aí na sua cidade ela tem uma infestação de bolivianos. E aí, sei lá, vão 100 mil bolivianos para sua cidade. E aí, por conta de ter tanta gente e pouca casa para poder receber essas pessoas, o aluguel que antes você pagava R$ 300, agora passou a ser R$ 1.000. Então, consciente ou inconscientemente, você vai acabar culpando essas pessoas que chegaram agora, porque, entre aspas, bem entre aspas, tá, pessoal? Por culpa dessa demanda toda que houve nesse mercado, os preços dos aluguéis eles dispararam. Essa parte da imigração, ela complicou muito assim a vida do imigrante, a vida do português nesse ponto, cara, porque os aluguéis eles eram um preço antes da imigração. E quando essa imigração ela começou a ser descontrolada, os preços eles subiram muito. E para você ter noção, até em Porto ou na parte norte de Portugal, que ainda costuma ser mais barato, é muito difícil de você achar arrendamentos aí abaixo dos 700 euros. E o salário mínimo em Portugal, brother, ele é 870 euros, irmão. Então isso é muito pesado, tá? Isso faz uma diferença muito grande no final do mês, na hora de você pagar as contas. O arrendamento, ele é sim o ponto mais crítico de Portugal. E se você planeja vir para cá, você tem que estar atento a isso. E eu sempre recomendo, para todos os meus amigos que falam em vir, contrata um relocation, brother. Eu sei que sai caro. A gente também não queria contratar. Isso poupou muito nossa saúde mental. Pode ter certeza. E bom, já pegando o gancho aí dessa parte de arrendamento, de dinheiro, nós vamos falar sobre a segunda verdade mais inconveniente sobre Portugal, na minha opinião, que é o seguinte: não importa o que tu faça, tu vai ganhar por volta dos 1.000 euros. Pois é, cara, eu sei que parece meio desanimador assim. E antes de chegar em Portugal, eu pensava que isso daí era um discurso que pessoas muito acomodadas elas davam, ou que pessoas que não buscavam se aprimorar elas davam. Mas no geral, na prática, na realidade, não é assim, irmão. É muito difícil você sair dessa média salarial, porque, olha só, na empresa que eu trabalhava, eu era operador de logística, operador de fábrica, enfim, peão, era o cargo mais baixo lá da empresa. E os engenheiros, que eram os cargos mais altos do meu setor, basicamente eram os chefes do chefe, eles recebiam aí por volta de 1.300 euros. E eu sei disso porque eu já me candidatei a muitas vagas lá de engenharia e eu conseguia ver o salário lá, né? Porque, enfim, passava para alguma parte da entrevista ou recebia um e-mail e o salário ele ficava anexado lá. E pode ser que esse salário seja só o salário inicial, vai ter muitos outros benefícios atrelados, mas o que eu quero que tu entenda é o seguinte, é que a diferença entre a responsabilidade de um peão de chão de fábrica e de um engenheiro, ela é muito grande, brother. A diferença entre a responsabilidade, ela é imensa. Só que a diferença salarial, ela é muito baixa. Então você acaba tendo muito mais responsabilidades, muito mais deveres no geral, e a sua recompensa financeira ela acaba sendo muito menor do que o esperado. Tu imagina só, tu é lá, peão de fábrica e ganha 1.000 euros, mas aí tu vai ser promovido para um dos cargos mais altos do teu setor e tu vai ganhar 1.300. Não sei, mas eu acho que a diferença entre a responsabilidade e o salário ela é muito grande. Você acaba sendo responsável por muita coisa para ganhar muito pouco a mais. Então esse é o ponto. E eu sei que existem áreas aí que fogem um pouco dessa linha. Eu sei que soldador vai ganhar mais, eu sei que eletricista vai ganhar mais. Mas eu tô falando que no geral a média salarial é essa. E até se você ganha mais, o governo ele vai descontar mais para poder te puxar para dentro dessa média. Então, se você ganha aí 1.600 ou 1.700 euros, você vai ter um belo desconto na Segurança Social e no IRS para o teu salário ele voltar ali para aquela casa entre os 800 e os 1.200 euros. Infelizmente, essa é uma realidade que eu achava que não era, mas vivi na prática. Bom, e agora que a gente está falando aí sobre salário, sobre empresas, a terceira verdade mais inconveniente sobre Portugal é que o maior benefício que uma empresa portuguesa pode te dar é te tratar com respeito e dignidade. Pode parecer meio estranho ou até meio pesado, né? Eu sei, não é o salário em dia, não é o pagamento certo, é respeito e dignidade. Porque o que acontece? Na empresa em que eu trabalhava em turnos rotativos, trabalhava ali de segunda a sexta e às vezes fazia hora extra nos finais de semana. A maioria das pessoas que trabalhavam, pelo menos no meu setor, eles tinham uma forma de tratar as outras pessoas no geral que, assim, era muito desrespeitosa, cara. Quando você chega em Portugal, você é um imigrante, você não tem documento, pelo menos não ainda, por mais que você tenha vindo com visto e tudo mais. E quando você chega, brother, você não é ninguém. E dependendo do lugar que você entre, é exatamente esse tipo de tratamento que eles vão te dar. Um tratamento que ninguém merece. E pode parecer, sim, muito pesado. Eu pensava também que não, que era só saber lidar com as pessoas, mas na prática não foi bem assim que aconteceu. Quando eu digo que as pessoas elas têm uma maneira desrespeitosa de te tratar,
Eu tô falando das pessoas te chamarem de burro, das pessoas duvidarem da sua capacidade, das pessoas falarem que você não consegue fazer isso ou aquilo de uma forma muito rude, muito bruta, das pessoas te gritarem, te xingarem. Isso tudo foram situações que eu vivi na pele e que eu não recomendo ter essa experiência para ninguém. Por mais que eu acredite que a maioria das pessoas que trabalham em fábrica já passaram ou vão passar por isso, infelizmente. A minha esposa também trabalhou em fábrica e ela passou por essas mesmas situações. Enfim, ter gente gritando com ela, até mesmo o dono da empresa já gritou com ela. Então, é uma coisa muito complicada, cara. Eu sei que o português ele tem um jeito diferente de tratar as pessoas, que eles são muito mais brutos, muito mais literais, falam as coisas muito mais ao pé da letra. Mas ainda assim, isso não é motivo para você tratar as pessoas de forma desrespeitosa. No geral, essa foi uma experiência bem ruim que eu tive. E eu consigo enxergar hoje isso muito bem, porque na empresa que eu tô hoje, por mais que ela seja portuguesa, eu sou tratado com respeito e com dignidade. E é justamente por poder ver esses dois lados que eu vejo como antigamente eu era maltratado. E eu já sabia disso, óbvio, né? Quando a pessoa tá ali te chamando de burro, você sabe que aquele lugar ele não é um ambiente saudável. Mas hoje, pela forma como eu sou tratado no lugar em que eu trabalho, eu vejo que tem uma diferença muito grande, brother. Da forma como as pessoas falam comigo, da forma como as pessoas se referem a mim, da forma como as pessoas me pedem alguma coisa ou me ensinam alguma coisa. Então, se você entrou em uma empresa em que as pessoas te tratam bem, que as pessoas te respeitam, que elas te tratam como um ser humano digno, pense muito bem antes de sair dela, cara. Eu sei que pode parecer muito pesado, eu sei que às vezes pode parecer até meio dramático, mas essa foi uma realidade que eu vivi, que a minha esposa viveu e, enfim, eu não recomendo isso pra ninguém. Vamos para a quarta verdade mais inconveniente sobre Portugal, na minha opinião, claro. A quarta verdade mais inconveniente sobre Portugal é sobre documentos e burocracias. Irmão, isso parece até cômico quando eu paro para pensar assim nessas coisas. Mas deixa eu te contextualizar. Não importa que tipo de documento você vai tirar. Se você for atendido por pessoas diferentes, eles vão te pedir documentos diferentes. Também não importa se o seu amigo ele conseguiu tirar um documento com aquela lista lá de formulário que ele fez ou com aquela lista de documentos que ele levou. Isso não quer dizer que você vai conseguir também, irmão. Pode não fazer sentido e realmente não faz, mas é a verdade, cara. Essa é a verdade. Em Portugal, eu estava lá para poder fazer o meu cartão de saúde europeu. Só que antes de eu fazer o meu cartão de saúde europeu, o meu amigo que veio comigo do Brasil já tinha conseguido fazer o dele. Ele viu lá no site todas as documentações que ele precisava levar, se dirigiu até uma unidade de atendimento e aí ele conseguiu fazer o cartão de saúde dele. Inclusive foi muito rápido, chegou aí em menos de uma semana o cartão, foi muito ágil mesmo nesse processo. A mulher que atendeu ele orientou ele muito bem, disse de todos os detalhes do que ele precisava fazer, quais eram os benefícios. E aí pronto. Depois de um tempo, eu precisei fazer o meu. E aí eu perguntei a ele, cara, em que unidade de atendimento você foi? Ele disse, olha, eu fui ali para poder tirar o meu cartão. Eu disse, você levou esses documentos, esse, que estão pedindo lá no site? Aí ele disse, sim, eu levei esses documentos. Então eu separei os mesmos documentos, fui para a mesma unidade de atendimento e adivinha só? Exatamente, não consegui tirar o cartão. Aí tu me pergunta por quê? E eu te digo que eu não sei. Pois é, cara, essa também é uma verdade muito conveniente. Dependendo do atendente, dependendo do humor dele, teus documentos eles podem ser facilitados ou não, tá? Eu sei que pode não fazer sentido e realmente não faz, mas é assim que funciona. Se eu vou tirar um NIF e se a minha esposa vai tirar um NIF e nós vamos para atendentes diferentes, com os mesmos tipos de documentos em mãos, pode ser que eu consiga e ela não consiga, por mais que seja os mesmos tipos de documentos. Isso tudo só porque o atendente ele não quer, ou ele não tá com saco para isso, ou então o dia dele não foi bom, e isso acaba te prejudicando, tá? Então, você vai notar que isso é muito comum. Uma pessoa diz assim, olha, eu consegui tirar esse documento ali fazendo assim, assim, assado. Aí uma outra pessoa vai dizer assim, nossa, mas eu fui lá com esses mesmos documentos, fazendo assim, assim, assado, e a pessoa não quis fazer pra mim. E aí todo mundo vai dizer, isso é normal, isso acontece muito, porque essa é uma verdade muito inconveniente sobre Portugal. Bom, e partindo para o último tópico, mas não menos importante, nós vamos falar sobre saúde. A última verdade inconveniente sobre Portugal é que a saúde ela é pública, gratuita ou muitas das vezes muito acessível, mas ela é extremamente saturada, cara. E eu vou te explicar o porquê. Eu
tenho algumas crises de enxaqueca. Durante essas crises, algumas são muito fortes, outras são muito fracas, outras são medianas. E quando as crises de enxaqueca que eu tenho, elas são muito fortes, eu necessito ir para o hospital para poder tomar alguma medicação, alguma injeção, tomar essa medicação especial, que geralmente não funciona se for de comprimido. Então é necessário que eu vá para o hospital. Cara, da vez que eu fui para o hospital, eu passei 3 horas, brother. 3 horas, irmãozinho, só para passar pela triagem. E eu não sei pra vocês, mas pra mim 3 horas só pra passar pela triagem é muito tempo. Então, nesse tempo inteiro aí, desde que eu cheguei do hospital até o final do meu atendimento, se passaram 8 horas. Na verdade, não houve final de atendimento, porque quando se passou 8 horas lá de espera, eu fui embora pra casa porque a minha crise de enxaqueca já tinha passado. A saúde, ela é pública, gratuita, barata, mas ela é saturada. Quando eu falo sobre hospital, eu não estou reclamando da infraestrutura, eu não estou reclamando que os hospitais eles são sujos, não é isso, cara, nada disso. O hospital ele é muito grande, tem uma infraestrutura muito boa. E no dia que eu fui, inclusive, ele nem estava próximo de estar lotado, mas demorou tanto tempo só para poder passar pela triagem e eu nem aguentei esperar tanto tempo assim para poder ser atendido que esse tipo de experiência acabou que foi um pouco traumático, entre aspas, digamos assim. Então, todas as vezes que eu necessitava ir para o hospital, eu simplesmente aguentava em casa porque não ia fazer muita diferença. Se eu fosse para o hospital, eu ia esperar lá 10 ou 9, 8 horas, a minha crise de enxaqueca ia passar, eu não ia ser atendido e no final de tudo ia ser só perca de tempo. A minha esposa ela já foi para o hospital também umas 2 ou 3 vezes em Portugal e o que acontece é que sempre demorou, cara. Quando demorava pouco, ela demorava ali 4, 5 horas de espera de atendimento. E mais uma vez reforçando, a saúde ela é barata, velho. Muito barata. Por exemplo, o máximo que eu cheguei a pagar para uma consulta que ela fez foi 20 euros. E ela já saiu com o remédio na mão. Então, assim, o preço ele realmente foi muito bom. Mas o que eu reclamo aqui é da espera. Porque quando a gente imagina emigrar para um país de primeiro mundo, a gente não se imagina passando pelos perrengues que geralmente a gente passa no Brasil, né? Como, por exemplo, enfrentar grandes filas de atendimento, enfrentar uma infraestrutura, enfim, precária, que não foi esse caso, tá? Mas essa parte do atendimento, para mim, me pareceu mais uma questão burocrática do que uma questão de desorganização em si. Essa é a minha visão. Pode ter sido também só o meu hospital, que eu ia geralmente, né, que era lá em Vila Nova do Famalicão, ou pode ter sido só um azar meu e da minha esposa. Se para você foi diferente, comenta aí para poder saber que essa má experiência foi só um ponto avulso no meio dessa história toda que a gente conversou aqui nesse vídeo. E bom, se você chegou até aqui, o vídeo ele já está acabando. Nós falamos aqui sobre 5 verdades mais inconvenientes sobre Portugal. Só que na próxima semana vão ter 5 verdades muito convenientes sobre Portugal. Não é porque eu falei aqui dos pontos negativos desse país que quer dizer que eu odeio Portugal, quer dizer que eu não gosto desse país. Não é nada disso, cara, calma. Na verdade eu gosto sim de Portugal. Portugal tem coisas muito boas e muito belas para ser mostradas e faladas. Então no próximo vídeo a gente vai debater um pouquinho sobre isso, conversar, eu vou mostrar algumas imagens para vocês e falar das coisas que eu mais gosto desse país, tá bom? A gente se vê até lá. Se cuida. Tchau, tchau.